Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos tomar duas passagens da nossa Bíblia, a respeito das quais eu gostaria de lhes falar nesta tarde, final da tarde, né? Hebreus capítulo 5, versículo 8. Carta aos Hebreus capítulo 5, versículo 8. E Evangelho de São Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Vou repetir, Hebreus capítulo 5, versículo 8. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Vou repetir mais uma vez para que você não seja preciso perguntar à pessoa que está do lado. Hebreus capítulo 5, versículo 8. E Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 36. Comecemos pela Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Diz o seguinte: embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. Vamos ler juntos? Esse texto que nós acabamos de ler, eu peguei um versículo isolado, né? Mas se você colocá-lo no contexto da carta aos Hebreus, você vai ver que o autor ele está falando sobre Jesus Cristo como sumo sacerdote, né? Fazendo aquele discurso em que ele vai demonstrar que Jesus, porque esse é todo o esforço da carta aos Hebreus, é tentar demonstrar que Jesus é o Messias prometido pelos profetas israelitas. Mas quando chega neste versículo especificamente, o autor ele nos traz duas constatações, na verdade. Porque ele diz assim: mesmo sendo filho, ele aprendeu a obediência e o fez mediante as suas dores. Isso significa que, duas constatações: a obediência ela se aprende. Nós estamos falamos na parte da manhã e ainda hoje à tarde a respeito da firmeza de vontade, que implica em última análise na obediência a Deus. Esse texto ele nos mostra que, em primeiro lugar, a obediência se aprende, e em segundo lugar, que o caminho para aprender a obediência é o sofrimento. Queiramos ou não, é isso que está dentro do texto. Eu sei que hoje a gente tem uma certa ojeriza quando se fala de sofrimento, e é natural que isso aconteça, porque ninguém gosta de sofrer, mas existe um mistério do sofrimento, não qualquer sofrimento, mas o sofrimento cristão. Existe um mistério, nós não sabemos dizer exatamente qual é a razão, pelo menos eu não sei, mas de algum modo o sofrimento ele nos aproxima de Cristo. Daí porque alguns santos chegam a dizer que amam o sofrimento. Eu sei que santo é um bicho meio doido, mas quando eles falam essas coisas, depois que você passa por certas experiências, é que você realmente entende o que eles estão querendo dizer. De algum modo, o sofrimento ele tem essa capacidade de nos aproximar de Cristo, e mais especificamente nos aproximar de Cristo nessa característica dele de obediência ao Pai. Santa Teresinha tem uma frase que é muito conhecida, inclusive porque foi traduzida em música, que ela diz: minha alegria é amar o sofrimento. Você só consegue entender essa frase sob essa perspectiva do sofrimento como instrumento para se aproximar de Cristo, porque não existe alegria no sofrimento.
si mesmo, no sentido assim que a gente está falando. Alguém que está passando por uma dificuldade muito grande, que está sofrendo, eu nunca vi ninguém dando risada por aí, né? Que coisa maravilhosa, né? Essa coisa, né? Meu filho morreu, né? Minha mãe está doente, faz uma cirurgia, E como é então que o santo diz: minha alegria é amar o sofrimento? Isso só pode ser compreendido a partir das suas metas de vida, do seu projeto de santificação. Eu sorrio, ela diz, mesmo vertendo lágrimas, e aceito com gratidão os espinhos que vêm misturados às flores. Há esse mistério, mas é preciso entender melhor ainda, porque é preciso dizer de onde provém esse sofrimento que ensina a obedecer. O que gera esse sofrimento que nos ensina a obediência? De uma imposição de Deus, ou de uma vontade quase sádica do Senhor em relação aos seus filhos? Eu acho que não. Não é daí que vem o sofrimento. Não é Deus que impõe o sofrimento só porque Ele tem prazer de nos ver sofrer. Não tem. Quem tem prazer de nos ver sofrer são os demônios. Os demônios gostam de nos fazer sofrer só para poder ver a gente sofrer. Também esse sofrimento, alguém poderia dizer: não, mas esse sofrimento ele provém da nossa resistência a Deus, porque nós fechamos o coração para Deus. Sim, em alguns casos talvez, mas eu diria na maioria dos casos não, porque tem muita gente que deseja sinceramente fazer a vontade de Deus. Ela não fecha o coração para Deus, ela está com vontade de fazer a vontade de Deus. O sofrimento que ensina a obedecer, na minha concepção, ele provém da natural dificuldade de unir duas vontades diferentes. Existe uma dificuldade de unir duas vontades diferentes, não existe? Essa dificuldade é natural, ela é natural. Isso acontece em todos os níveis da nossa vida. Se você, por exemplo, quer uma coisa e a sua mulher quer outra, prevalece a dela, né? Quer dizer, vocês têm dificuldades de unir essas duas vontades. O consenso é sempre uma dificuldade. Se na comunidade uma liderança quer uma coisa, ou uma parte das pessoas quer uma coisa e outra parte quer outra coisa, nós vamos ter uma dificuldade natural. E essa dificuldade de chegar a um consenso, né, de unir as vontades, se ela é natural e já traz algum tipo de sofrimento nas situações corriqueiras e triviais da vida, você imagine a nossa vontade com a vontade de Deus, que são duas coisas completamente diferentes. Bem diferentes. Duas coisas diferentes para se unir. Radicalmente diferentes para se unir e se tornar uma coisa só. Isso naturalmente vai implicar um sofrimento. A vontade de Deus é perfeita e imutável. A nossa vontade, ela é imperfeita, imutável. Qual das duas você acha que vai ter que se adequar? A de Deus, a sua, ou a sua, a de Deus? Certamente a sua, a de Deus. E isso implica dor. Isso vai sempre implicar dor. Isso não vai ser assim tão simples, tão fácil, né? Porque para que a nossa vontade imperfeita, instável, contingente, mutável, una-se à vontade de Deus que é perfeita, só fazendo com que a nossa passe por uma purificação. A nossa precisa se purificar. E a purificação da nossa vontade, ela só se dá por duas vias. Ou por uma via que os santos chamam de via ativa, que é através das suas renúncias e das suas penitências, que é aquilo que você mesmo decide fazer. Eu decido fazer tal penitência, tal renúncia. Eu não vou seguir tal projeto, eu vou seguir outro projeto que Deus me propõe. Isso aqui é uma purificação ativa, porque você mesmo decide o que fazer. Eu vou fazer isso, eu vou renunciar a isso, eu vou fazer tal penitência. Ou então por aquilo que os santos chamam de uma purificação passiva, que é o trabalho que Deus mesmo faz, mediante os acontecimentos, para que a sua vontade se adeque à vontade de Deus. E nesse sentido, a expressão bíblica que melhor traduziria seria aquela expressão do livro de Eclesiastes:
de Eclesiástico. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. Em algum momento o texto diz assim: aceita tudo o que te acontecer, tudo. E se doer, firme. Se doer, permaneça firme. Aceita tudo o que te acontecer, porque os acontecimentos que lhe envolvem, todos aqueles que são providenciados ou permitidos por Deus, vão concorrer para a sua salvação, para a purificação da sua vontade. Por isso é preciso aceitar. Nós não podemos ficar com um menino ruim. O menino ruim é quem não aceita as coisas. A mãe está dizendo uma coisa, o pai está dizendo uma coisa, e ele está lá esperneando porque ele não aceita que seja daquela forma. Eu preciso aceitar tudo o que me acontecer, porque aquilo que é providenciado ou permitido por Deus concorrerá para a minha santificação. É neste sentido que Paulo diz: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. É se você souber aceitar, sob essa perspectiva da união da sua vontade com a vontade de Deus. Se você souber aceitar como um instrumento para a purificação da sua vontade. E olha, gente, isso é um mistério. Por isso que eu disse a vocês que não ia pegar leve com vocês, porque aqui vai exigir um pouco da divisão espiritual da parte de cada um de nós. Mas isso também aconteceu na vida de Jesus. Mesmo sendo filho, veja o texto, literalmente assim, ele aprendeu a obediência. Aprender significa conformar-se para tornar possível unir. Não há outro modo de unir duas coisas senão calcando uma na outra, não é verdade? Você prensando uma na outra. E aqui é preciso, para que uma coisa se una à outra, é preciso que uma delas, pelo menos a mais fraca, né, no caso seria a nossa vontade, ela se adequa à outra vontade. Na vida de Cristo isso também aconteceu. Ele aprendeu a obediência e aprendeu pela mesma via que ele está nos propondo, que é a vida do sofrimento, a via do sofrimento. E certamente Jesus queria que os discípulos aprendessem com ele, porque levou os discípulos para um momento, digamos assim, crucial, paradigmático desse processo, que é o momento do Getsemane, lá no Horto das Oliveiras. Na verdade, toda a vida de Cristo já acontece um pouco assim. A conformação da vontade de Cristo com a vontade do Pai não acontece tanto pela via das renúncias e das penitências, mas acontece pela aceitação dos acontecimentos. Você pode prestar atenção, leia o Evangelho, que você vai ver Jesus sempre aceitando a vontade do Pai. Aquilo que o Pai vai providenciando ou permitindo, ele vai aceitando. Não tem uma purificação ou aprendeu a obediência por meio de uma ação ativa, até porque Jesus não é um grande asceta. Jesus não é um grande asceta. Você não vê Jesus fazendo muita penitência no Evangelho, vê? Jesus fazendo penitência, né? Então, aqueles 40 dias no deserto, o Evangelho diz que ele ficou sem comer, mas ninguém tem que foi porque ele quis. Porque ele estava no deserto, não podia ser porque tivesse o que comer. Quando alguns perguntam assim, os discípulos de João Batista jejumam. Por que os seus não jejumam? Ele disse: enquanto eu estiver com eles, não. Quando eu for, aí eu jejuo. Nota que você não vê Jesus com grandes penitências, mas ele aceita tudo o que lhe acontece sob essa perspectiva. Então, acontece no decorrer de toda a sua vida, mas o ponto ápice, o ponto-chave é o Getsemane. Veja, meus irmãos, a Bíblia ela tem uns lugares que a gente chama de lugares tipo. São lugares que você vai encontrar determinados tipos de experiência. Por exemplo, a experiência mundana, aquela experiência do derramamento do amor de Deus e da escolha de Deus. O paradigma é o Jordão, o batismo onde Jesus foi batizado. Este é meu filho muito amado, que me aprove escolher. O lugar típico da batalha espiritual é o deserto.
O lugar tipo da experiência solidificante é o Calvário. O do batismo do Espírito é Jerusalém. O da união das vontades é o Getsemane. Leiam comigo o texto. Mateus capítulo... Leiam não, acompanhem na Bíblia de vocês enquanto eu leio. Mateus capítulo 26, versículo 36. Jesus retirou-se com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: meu Pai, se é possível, afaste de mim este cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo. E disse a Pedro: então não pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se segunda vez e orou, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me trai está perto. Deu para entender o texto? Sim? Esse texto também vocês já estão acostumados a ler. Mas eu vou chamar a atenção de vocês para alguns detalhes para poder explicar para vocês por que o Getsemane é este momento ápice crucial da união das vontades. Jesus foi com os seus discípulos para este lugar, Getsemane, que é talvez tudo digo que seja um jardim, que está ali no pé do Monte das Oliveiras, onde Jesus costumava ficar com os discípulos. Ora, jardim na Bíblia é um lugar de intimidade, né? Jardim sempre tem um sinal de intimidade. Isso significa dizer que Jesus foi para um lugar de intimidade com o Pai. Mas a palavra Getsemane significa também lagar. Quem sabe o que é um lagar? Ou mais especificamente, uma prensa de azeite. O que é um lagar? Um lagar é um tanque ou um estabelecimento com aparelhagem para reduzir certos frutos a líquido, para espremê-los ao máximo. O lagar seria onde se pisa as uvas para fazer o vinho. Tá? Ele poderia ser chamado de lagar ou o lugar, o tanque propriamente dito, ou o espaço, a fábrica, digamos assim, onde se tinha essa aparelhagem para espremer os frutos, reduzi-los a líquido, espremê-lo o máximo e retirar o seu sumo. Veja que o Getsemane tem essa dimensão do jardim, da intimidade com Deus, mas também a dimensão do ser espremido, reduzido, retirado do nosso